Bom dia. Oi. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem também. Esperando só seus colegas entrarem. Ramon, bom dia. Você é um aluno novo, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Ramon. Eu sou a professora Silmara, sou professora de Ciências. Eu sei que você está chegando agora, né? Então, tá pegando as coisas aí, vai pegar as coisas aos poucos. Seus colegas, em relação às ciências, os seus colegas acabaram de entregar um trabalho bimestral, que vale como nota bimestral. Eu não sei se você viu, me avisa depois se você viu, eu mandei para você ontem na plataforma, pela plataforma, a sugestão de um trabalho, que é o mesmo que eles fizeram, porém com prazo até semana que vem, para você ter tempo para fazer. Você viu? Não, eu não tinha visto. Ah, não tem problema. Depois dá uma olhadinha lá. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com você a semana que vem, já avisando, né, a todos também, né, que semana que vem a gente vai fazer na quinta-feira uma atividade avaliativa, mas para você, Ramon, eu vou também considerar uma outra, como você está chegando agora, para a gente fazer as coisas com calma, para ser justo também, né, porque até então você não estava tendo aula com a gente. Eu vou te passar uma outra, lá pela plataforma, né, que fica melhor, uma outra sugestão de atividade de trabalho para contar como a atividade avaliativa, como avaliação, tudo bem? Sim. Certo? Tá bom. Aí, se você tiver qualquer dúvida, espera só um pouquinho, gente. Se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, pode falar comigo, eu estou super à disposição, tá bom? Estou à disposição aqui agora, na plataforma, né? Pode me mandar mensagem por lá, se não for horário de aula. Eu não entendi, professora. Oi, Cauã, eu estava conversando com o Ramon agora, porque ele é aluno novo. Então, como ele está chegando agora, bom dia para quem chegou agora também. Como ele é aluno novo, a gente precisa ver como vai ser a forma de avaliação dele, né? Porque ele não fez outras atividades nossas. Aí a gente vai fazer uma mais geral e específica, né? Porque dá tempo. Pensei que era de todo mundo. Não, Cauã, fique tranquilo, não é. Pessoal, bom dia para quem chegou agora. Deixa eu só dar uma olhadinha quem está aqui para eu ver. O Felipe, o Cauã, a Joana, o Lucas, a Ana e o Ramon, né? Só por enquanto Letícia não está aqui e Daniel, eu acho. E tá faltando mais alguém, a Sofia. Bom, pessoal, seguinte, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. E a Nicole, hoje. professora? Verdade, a Nicole também não está aqui, a Sofia está entrando, estou aceitando ela aqui, só um minutinho. A gente tem bastante coisa para conversar hoje, então não dá para a gente perder muito tempo, então eu vou começar aqui. Bom dia, Sofia. Oi. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Eu vou espelhar aqui a tela com vocês. Lembrando que a gente está... o Ramon, eu acho que tem acesso à plataforma, né? Ao livro da plataforma. Ainda não tem o livro físico, mas não tem problema. Esse aqui é o mesmo livro que tem lá na plataforma. Eu já volto, vou pegar aqui. Tá bom. A gente está na unidade 4 de ciências. Então, dentro do segundo bimestre, a gente já viu a unidade 3. Nós estamos na unidade 4 agora. Na unidade 4, a gente está estudando, dentro da unidade 4, tinha 2 temas. Tema 1, que falou sobre, que a gente conversou sobre taxonomia e classificação dos seres vivos, como é que os seres vivos são colocados em grupos. E a gente está entrando agora, né? Semana passada eu até já comentei um pouquinho com vocês sobre o tema 2. Oi! Eu pensei que a gente ia corrigir os exercícios da página 15 a 13. Eu estou corrigindo eles, vendo o que vocês estão me mandando, Lucas. Ah, tá. Eu ainda não... Tá bom? Eu vou corrigir individualmente. E aí, nessa unidade 2, a gente vai tratar
Deixa eu passar isso aqui para cá. A gente vai tratar dos níveis de organização do ser humano. Então, da classificação do ser humano e da organização dele. Como é que o ser humano se organiza aqui? Bom, algumas coisas eu já comentei com vocês na semana passada, na verdade. Então, todos os seres humanos são pertencentes à espécie Homo sapiens. Então, nós somos, o nome da nossa espécie é Homo sapiens. Né, que é esse nomezinho que está aqui. Para quem está com a apostila física, nós estamos na página 26. A família, e aí a gente viu que tem uma classificação que diz lá que coloca os seres vivos dentro de grupos como reino, filo, classe, ordem, gênero, família e espécie. O trabalho de vocês pediu isso de vocês também, né? O trabalho que vocês fizeram. Sendo assim, sendo o ser humano também um ser vivo, né? Ele faz parte de algum grupo. Eu só tô colocando a Letícia aqui, gente, só um minutinho. A Letícia tá chegando. Bom dia, quem chegou agora. E aí, como todo qualquer ser vivo, todo e qualquer ser vivo que tem a célula, né? Que a gente já conversou sobre essas questões também, que os seres vivos, todos eles possuem célula, está dentro de grupos. No caso do ser humano, a espécie é Homo sapiens. A família é Hominide. Essa família está dentro de uma ordem, que é a ordem dos primatas. Eu comentei com vocês já que todos os seres humanos estão incluídos, né, enquanto espécie, estão incluídos na ordem dos primatas. Nessa ordem, eu também tenho os outros macacos, né? A gente está na mesma ordem dos primatas, porque somos também, porque temos características em comum, como, por exemplo, micos, né? Aqui tem alguns deles, aqui eu estou passando o mouse em cima para quem está acompanhando pelo computador ou celular. Os micos, muriquis, saguis, gorilas, né? São todos chimpanzés, são todos primatas, né? Que a gente chama de macaco, popularmente a gente usa esse termo macaco, e estamos na mesma ordem. A ordem dos primatas, no caso a nossa, né? Agora a gente está falando do ser humano, faz parte de uma classe. A classe é a dos mamíferos. Todos nós somos mamíferos. Isso talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Todos nós somos mamíferos, por ter glândulas mamárias, por nascer dentro da barriga, né, da mãe, né, que é mamífero placentário, que é algo que a gente vai estudar lá na frente. E o filo que a gente está é o dos cordados. Isso significa que nós temos coluna vertebral. Quem está dentro desse filo tem crânio, que é aquela estrutura óssea que protege o cérebro, e tem coluna vertebral que protege a medula espinhal que está aqui. E fazemos parte do reino animal, do reino animalia. Os seres humanos, nós temos várias habilidades, né? Várias habilidades refinadas, como linguagem, né? A gente fala, então a gente criou a linguagem a partir da fala. A gente tem um pensamento rico, né? A gente consegue fazer raciocínio lógico, elaborar problemas mentais, né? Resolver problemas mais complexos com o nosso intelecto. Mas a gente tem uma característica básica que todos os outros seres vivos têm, que é possuir células, né? Todos possuímos. Eu tenho, uma bactéria tem, uma lagartixa tem, uma girafa tem, né? Um mosquito, enfim, uma planta, né? Como ser vivo também. Então, todos os seres vivos possuem célula. Ser vivo tem célula, né? Aqui só tem um exemplo, uma imagem, né? De um exemplo de uma célula primeiro. Isso aqui, por mais estranho que pareça, é uma célula. É uma célula específica, que é um neurônio. É a célula do sistema nervoso. É a célula que está, a maior parte dela no nosso corpo está lá no nosso cérebro, né? O neurônio. O neurônio, ele forma, quando eles estão todos juntos, ele acaba formando órgãos, né? No caso aqui, tem um corte do cérebro humano, que é formado por várias células. E células diferentes também, não só um neurônio. Né? E aqui um organismo vivo, né? Só para fazer uma organização aqui da estrutura mais micro, menor, que forma o ser humano, que é a célula, para uma macro, que é o organismo em si. Bom, a gente já viu, né? E aí relembrando, que a gente viu que a célula é a unidade da vida. O que significa isso? Que todo ser vivo é formado de célula, que a unidade mais básica é a célula em um ser vivo qualquer.
Por quê? Porque ela tem ciclo de vida, né? Ela nasce, ela se desenvolve, ela pode se reproduzir e ela morre, né? Uma célula também tem todas essas características de ser vivo, por isso que ela é a unidade da vida. Isso serve para todo e qualquer ser vivo, como eu estava falando anteriormente. Bactérias, né? Ou sequoias. Sequoias são árvores. São árvores de centenas de metros de altura, elas são muito altas. E baleias, por exemplo, né? A gente viu, né, lembrando que os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula. Uma bactéria tem uma célula só, por isso ela é chamada de unicelular. E os pluricelulares pluri vem de plural, são aqueles seres que têm muitas células, né? Então, unicelular, uma célula, por exemplo, as bactérias, pluricelular, muitas células, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. No corpo humano, por exemplo, nós temos cerca de 65 trilhões de células. Não é milhão, não é bilhão, é trilhão de células, 65 trilhões, por volta de. Lembrando que as nossas células, elas estão o tempo todo se reproduzindo. O tempo todo nascendo, se desenvolvendo, reproduzindo e morrendo. Então, a gente vai perdendo células. Todos os dias a gente está perdendo, mas a gente também está ganhando células que estão nascendo. E ela tem várias características, né? A célula que desempenha a nossa vida, né? Sem célula, nós não existiríamos. Nós somos formados, o nosso corpo é formado de células. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, Cauã. A célula, se aumentasse ela, dava para tocar nela, né? Sim, talvez, mas ela é muito pequena, né, Cauã? A gente não consegue ver a olho nu. Uma célula, pensa na célula como se fossem tijolinhos que formam o nosso corpo. Então, você, nós somos formados de célula. Nosso braço está aqui porque dentro dele, se eu analisá-lo, ele vai ter várias células juntas, uma unida à outra. Então, de uma forma indireta, eu estou tocando nas células. Só que como elas estão em muita quantidade, é por isso que eu consigo ver. É por isso que eu consigo me ver vocês. Porque uma sozinha eu não conseguiria. Agora, elas todas juntas, várias... A célula, quando ela morre, ela sai do nosso corpo? Ela pode ir saindo. Por exemplo, a célula da pele, a gente vai ver isso sobre pele nessa apostila. A célula da pele, o tempo todo a gente está liberando células mortas pela pele. O tempo todo a gente faz isso. A gente vai ver isso, Cauã. Bom, e aí entrando um pouquinho já nisso, né, do que eu preciso dizer antes de falar isso que o Cauã, que se relaciona com o que o Cauã perguntou, as células, eu disse que elas são uma unidade básica de vida e elas sozinhas, eu não consigo enxergá-las porque elas não são visíveis a olho nu, elas são muito pequenas. Mas elas juntas, elas formam o que a gente chama de tecidos. Talvez vocês já tenham ouvido falar alguma coisa assim, né? Os tecidos são formados de diferentes células. Então, quando o ser é pluricelular, ele tem mais de uma célula, ele tem muitas células, como nós, como as plantas, né? Tudo que eu consigo ver é porque é pluricelular, né? Primeira coisa. Porque eu tô vendo, então, esse ser é formado por muitas células. Nesses seres que têm várias células, as células se organizam e formam tecidos. A gente vai ver os principais tecidos do ser humano hoje aqui. A gente vai começar a ver. No corpo humano, por exemplo, né? Eu tenho vários tipos de célula. Algumas delas têm diferentes funções, não tem só um tipo de célula. Vocês viram que eu mostrei ali o neurônio. O neurônio é um tipo específico de célula. Eu tenho outras células que produzem substâncias, que vão liberar, olha essa palavrinha aqui, ó, secretam substâncias. Vão liberar substâncias para o resto do corpo para exercer alguma função. Eu tenho células que são responsáveis para transportar gases. Lembra que a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, né? Quando a gente inspira, eu inspiro oxigênio para pegar o oxigênio do ar. Quando eu solto, eu estou liberando gás carbônico. Lá dentro do meu pulmão acontece um processo que é a troca de gases. Entra o oxigênio e vai entrar para a minha corrente sanguínea e sai o gás carbônico do meu sangue. E vai sair pela minha boca, né, pelo meu nariz.
esse oxigênio que a gente respira, ele não fica só no meu pulmão. Ele chega até o meu pulmão e ele tem que ir para todas as minhas células do corpo. Porque todas as minhas células precisam respirar, todas as minhas células precisam de oxigênio. Então, eles fazem, tem células que fazem esse transporte, por exemplo, de gases. Transportam gases de um local para outro local do meu corpo. Ou transporta até mesmo nutrientes, né, prof? Sim, nutrientes também, Felipe, Prof. exatamente. Oi, Prof. oi. No espaço não é gravidade zero? Sim. Sim. Por quê? No mar a gente não flutua também? Tem uma relação com densidade daí, mas por quê, Cauã? Tipo, às vezes eu penso, às vezes eu fico pensando que lá no espaço tem água. Não que a gente saiba. Tanto é que quando a gente vai procurar vida em outro planeta, quando a gente vai procurar vida em outro planeta, a gente não, a gente procura água primeiro. Mas o fato de afundar ou não afundar um objeto na água, seja um corpo, seja essa caneta, né, dele afundar ou dele flutuar, tem a ver com a densidade da água, que é uma propriedade que a gente ainda vai estudar, que é a relação entre massa e volume de um corpo. A gente vai estudar isso ainda e vai entender um pouquinho melhor. É um pouco diferente da gravidade. É diferente, não é o mesmo processo. Daí eu vamos fico voltar pensando aqui. que o foguete é um submarino. Se fosse assim, poderia ser, Cauã, mas não é o mesmo processo. Mas a gente vai conversar sobre isso. Vamos voltar aqui para as células, senão a gente... Nossa, eu tô imaginando alguém colocar o primeiro submarino no espaço. Cara, vira louco. Eu Dá pra pensar acho... na sua cabeça e deixar a professora falar, Cauã? Muito obrigada. Lucas... vai. Nossa, ô professora, só porque eu não quero voltar de educação aqui, eu não vou falar nada, ok? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Vamos voltar, Cauã, eu entendi o que você quis dizer, mas na verdade é por outro processo que a gente ainda vai conversar mais pra frente, tá bom? É outra forma que faz a gente flutuar no espaço ou na água. Agora vamos voltar para a célula, senão a gente não termina hoje. Quando eu tenho, então, várias células, um grupo de células que tem a mesma função e estão juntas, as células estão juntas no corpo, tem a mesma função, elas vão formar o que a gente chama então de tecido. E aí eu tenho vários tipos de tecidos. E aí, ó, nesse textinho que está aqui, que eu estou passando o mouse, eu tenho uma ordem no corpo do ser vivo. Eu tenho primeiro as células formam os tecidos. E a gente vai ver os 4 tipos principais ainda nessa apostila. Os diferentes tipos de tecidos, quando eles se juntam, eles formam os órgãos. Então, um órgão, coração, pulmão, fígado, eles são conjuntos de tecidos, tem vários tecidos nele. Um conjunto de órgãos, por sua vez, que trabalham junto, formam o que a gente chama de sistemas. Por exemplo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório. Sistema respiratório, por exemplo, é formado por vários órgãos que têm como função a respiração. Sistema respiratório entra pelo nariz, depois eu tenho faringe, traqueia, brônquios, pulmões. Todos esses são órgãos que se associam e se envolvem com a respiração, tem função de respiração, então isso é um sistema. O corpo humano tem vários sistemas, né? Sistema respiratório, por exemplo, né, que foi o que eu citei aqui, e todos esses sistemas, eles atuam em conjunto, sistema digestório, respiratório, sistema reprodutor, sistema cardiovascular, todos esses sistemas atuam junto e constituem, ou seja, formam o organismo. Então, eu sou um conjunto de células, essas células juntas formam tecidos, esses tecidos em conjunto formam os órgãos, e os órgãos, quando eles estão em conjunto, também com a mesma função, eles formam sistemas, e vários sistemas atuando formam um organismo, um corpo, né? Eu dependo de tudo isso para o meu corpo funcionar.
Quanto aos tecidos, eles são diferentes principalmente em relação à função que eles têm. Então, a gente vai ver nessa apostila a diferença entre os tecidos primeiro. A função que ele tem, que ele exerce no meu corpo, né? E o tipo de célula que forma esse tecido, né? Se essas células são bem juntinhas ou se essas células são um pouco mais afastadas. Então, tem tecido que a célula fica frouxa entre ele, tem tecidos que as células ficam bem unidas. E aí, quais são os 4 tipos principais de tecidos? Esses aqui que estão grifados aqui, né? Se quiserem até grifar na apostila, quem está com a apostila aí, né? Mas já está grifado de qualquer forma aqui. Os 4 grupos principais de tecidos são tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. E a maioria dos órgãos, lembra que eu falei que os órgãos são conjuntos de tecidos? A maioria dos órgãos tem esses 4 tecidos, ou pelo menos 1 ou 2 desses tecidos aí que a gente vai falar. Aqui eu tenho exemplos, né? De uma imagem, eu tenho exemplo de células que eu consigo ver a olho nu que formam um órgão. No caso desse aqui, são as células do útero, que é um órgão, né, que tem nos seres femininos, né? No sistema reprodutor feminino. Então, eu tenho várias células aqui, ó. Estão vendo que elas estão quase longe uma da outra, né? Mais afastadas. Aqui eu tenho um endométrio, né? Que na verdade é um tecido, uma camada que fica dentro do útero. Na verdade, esse aqui é um tecido que a gente viu num microscópio que chama microscópio eletrônico de varredura, né? Tem 2 tipos de microscópio. O microscópio óptico, esse aqui, e esse aqui é um microscópio de varredura. O de varredura, a gente vai ver mais para frente melhor sobre os tipos diferentes de microscopia, né? Mas esse aqui, ele dá uma imagem mais nítida, uma imagem mais visível, dá até para perceber que é 3D, né? Tridimensional, uma imagem mais tridimensional do que essa daqui que parece que é um plano. Bom, esses 4 tecidos, então, que eu mencionei, que são os 4 grupos, formam todos os nossos tecidos, todos no nosso corpo. Então, vamos lá. Tecido epitelial, tá aqui, por exemplo, forma a pele, a gente vai ver. O tecido conjuntivo, ele, na verdade, é um grupo grande. Dentro de tecido conjuntivo, eu tenho outros 3 tecidos importantes. Então, ó, vamos lá. É tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Só que dentro do tecido conjuntivo, eu tenho 3 tecidos, que é o tecido adiposo, que é tecido de gordura, tá vendo aqui, ó, conjuntivo. É um tecido conjuntivo, que chama adiposo. Aí eu tenho o tecido sanguíneo, que tá no sangue, que é tecido conjuntivo também. E o tecido ósseo, que também é conjuntivo, que tá no meu osso. Aí eu tenho o epitelial, né, que eu já vou falar melhor sobre ele, o muscular, que forma os músculos, e o tecido nervoso, que está no sistema nervoso, e aqui eu vejo um neurônio, né? Os neurônios se conectando, fazendo algumas, o que a gente chama de transferência química da informação, que faz com que a gente sinta, com que a gente pense. A gente vai ver isso daqui a pouco. Oi, Cauã. Eu vi um negócio que o cara, ele morreu do cérebro, sabe? Só o cérebro dele morreu. Mas o coração continuava funcionando. Sim, ele teve morte cerebral, provavelmente, né? E aí, quando tem morte cerebral... Uma veia, alguma coisa deve ter estourado, né? Então, pode ser muitas vezes por conta de acidentes, né? Mas pode ser vários motivos que podem levar à morte cerebral, né? O cérebro morre, o sistema nervoso morre e o coração, por que o coração continua batendo? Na verdade, muitas vezes... Disse que ele tinha infartado, daí tinha estourado uma veia. Pode acontecer também. E aí, ele provavelmente ficou conectado a aparelhos, né? E aí depois é feito, se não houver chance de recuperação, é desligado os aparelhos. Mas né? Daí a família dele falou para desligar o aparelho, daí colocaram o coração num robô e deu certo. Eu acho que talvez tenham feito doação do órgão para outra pessoa. Em robô a gente ainda não colocou não, Cauã. Fala, Lucas, o que você queria falar? Você me chamou? Também tem várias mortes, como, tipo,
você cai da escada e morre de traumatismo craniano. Sim. Por isso que a gente tem... Primeira coisa, o nosso crânio não está aqui à toa, né? A gente tem o crânio, que é uma estrutura óssea que protege o nosso encéfalo, né? E por quê? Porque qualquer lesão no sistema nervoso, no encéfalo, o cérebro faz parte do encéfalo. A gente ainda vai estudar isso, então fique com calma. Assim, se você não tivesse um osso na cabeça para proteger, você poderia, tipo, só bater aqui, por exemplo, se entrar aqui, bater na porta, morrer na hora. Sim, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o recém-nascido, com crianças muito novinhas, porque ainda o tecido ósseo aqui do crânio está em formação. Se vocês já tiveram contato com uma criança e passaram a mão né, bem criança, né, bem recém-nascido, novinho, é bem molinho, né, a cabeça, é bem macio, molinho. Por quê? Porque o crânio ainda está se formando, é por isso que precisa tomar muito cuidado com, de repente, se a criança cai, bate a cabeça, né, é preocupante nesse sentido. No mínimo 2 anos ou menos? No mínimo 2 anos o quê, Lucas? Tipo, para ver, no mínimo 2 anos ainda tá formando crânio? Até menos, até 1 ano mais ou menos o crânio já vai se formando. Ah, tá. Bom, e aí, voltando aqui, então, eu tenho esses 4 principais grupos de tecido. Esses tecidos que formam, professora, né? Lembra? É só com pessoa velha, né, que acontece coisa cerebral? Não. Com pessoas jovens, com crianças também. Tem vários casos, não é só com pessoas mais velhas. Talvez aumente a chance, porque por várias questões físicas, aumenta a chance de desenvolver alguma doença, alguma questão cerebral, mas não é só com pessoas mais velhas, não. Um aneurisma, né, que é uma veia, quando uma veia estoura, por exemplo, acontece com pessoas jovens também. Bom, por isso que a gente fica sempre cuidado com qualquer dor de cabeça que a gente sinta, né? Gente, deixa eu só dar uma olhadinha quem tá aqui, que eu não... Tá o Daniel, a Joana, a Ana, a Letícia, o Felipe, a Sofia, o Ramon, o Lucas e o Cauã, tá bom. Bom, e aí, então, voltando aqui, os tecidos, então, eu tenho células que formam tecidos, tecidos formam órgãos que formam sistemas. No meu corpo, as células, os tecidos e os órgãos, então, são vários níveis de organização. Célula é o mais micro, é um nível de organização. E depois vai aumentando a complexidade, porque daí eu tenho células formando tecidos, que é mais complexo, é maior. Depois tecidos juntos formam órgãos, maior ainda. E depois formam sistemas muito maiores. Então, são níveis de organização do corpo do ser vivo. Para facilitar, a gente vai estudar primeiro os tecidos. Então, a gente vai ver os tecidos, primeiro o tecido epitelial, né? Que está aí em quase todo o nosso corpo. O que o tecido epitelial faz? Ele protege o nosso corpo, ele reveste o corpo. O que é revestir? É estar uma camada, por exemplo, sobre um órgão. A nossa pele é um órgão. Nossa pele é um órgão, inclusive é o maior órgão do nosso corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano. A parte mais externa da nossa pele é formada por um tecido chamado epiderme, uma camada que chama, ó, tá até grifado aqui para vocês, a pele é um órgão e sua camada mais externa chama epiderme. Então, aquilo que a gente toca é a epiderme, que é de tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, só na pele, mas ele não está só na pele, ele está em outros órgãos também, porque a pele é um órgão, ele também está em outros, mas só na pele ele já está no nosso corpo todo, porque ele reveste o nosso corpo todo, o tecido epitelial, que é essa camadinha chamada epiderme que a gente tem aqui sobre a pele. Mas ele também está revestindo partes internas do nosso corpo, como o estômago. Então, o estômago é um órgão oco. Dentro do estômago, eu tenho uma camada de tecido epitelial também, porque ele reveste a maioria dos órgãos, ele protege aí, né, forma uma camada, última camada de proteção dos órgãos. Qual que é uma característica do tecido epitelial? Como é de revestimento, ele reveste o corpo, as células são muito unidas entre si. Então, são células firmemente unidas entre si, então não há espaço entre elas. Tem alguns tecidos, como o conjuntivo que eu já vou falar,
que tem as células separadas. As células são bem juntinhas. E aí, só um minutinho. E aí, a gente tem, além de revestimento, o tecido epitelial, ele também tem, produz algumas substâncias. Eu tenho glândulas que formam tecido epitelial, como a glândula salivar, produz a saliva, né? Tem função de digestão, né? E atua junto com o sistema digestório. Né? O sistema digestório, por exemplo, faz a digestão. Então, quando eu como, eu preciso digerir os alimentos. O sistema digestório vai agir com vários órgãos. Eu tenho boca, eu tenho esôfago, eu tenho estômago, eu tenho intestino. E esses órgãos são do tubo digestório. Esses órgãos, eles são formados por tecidos, que são, por sua vez, formados por células também. Então, tudo está aí associado. A gente tem, né, só para como exemplo aqui, né, isso eu já comentei do tubo digestório, mas a gente tem, junto com o tubo digestório, que são esses principais aqui órgãos, eu também tenho glândulas anexas, que são formadas principalmente de tecido epitelial, que é o que eu estou falando. Essas glândulas anexas são as salivares, e o fígado e o pâncreas são órgãos, mas também são glândulas, porque eles produzem substância. O que é uma glândula? Uma glândula é algo que produz alguma coisa no nosso corpo, produz uma substância. O fígado e o pâncreas produzem substâncias que vão ajudar na digestão. São líquidos, né? O pâncreas produz o suco pancreático e o fígado produz a bile. São líquidos que atuam na digestão, que vão ajudar a digerir, a quebrar o alimento que a gente comeu, né? E foi inserido pela boca, vai mastigar, depois vai para o esôfago, para o estômago, até que vai chegar próximo desses órgãos aqui que liberam o seu conteúdo para dentro do corpo. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Aqui é uma atividade só que infelizmente não vai dar para a gente fazer agora, porque precisava construir um modelo e como nós estamos muito afastados, né, só com as aulas ao vivo, fica um pouco difícil da gente fazer essa atividade. Então, é uma atividade que a gente não vai conseguir fazer nesse momento. Mas não tem problema, quando voltar a gente faz. Ok. Bom, o tecido conjuntivo, esse é o tecido epitelial que eu estava falando com vocês. Aí a gente tem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, que aí é aquele que tem vários outros tecidos que formam o tecido conjuntivo. Ele tem várias funções, então, porque lembra que dentro do tecido conjuntivo eu tenho tecido ósseo, tecido sanguíneo e tecido adiposo. São 3 tecidos diferentes. Lembrando que adiposo é tecido de gordura. Então, eu tô falando em gordura, eu tô falando em tecido adiposo. Qual é a diferença entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo? O epitelial, as células são muito unidas. As células ficam assim, bem juntinhas, sem espaço. Né? Reparem na minha mão como se fossem células sem espaço entre si. No tecido conjuntivo, as células elas ficam mais dispersas, mais afastadas. Então, tem espaço entre uma célula e outra. Nesse tipo de tecido, eu tenho alguns grupos, que está aqui embaixo, ó, onde eu estou passando o mouse para quem está aí, ou acompanhando aqui, ou com a apostila junto. Tem o tecido, é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido, propriamente dito, esse nome, significa que é tecido conjuntivo. Ele não é nem os outros, não é nenhum desses outros mais específicos que eu vou falar agora. Esse tecido, ele tem função de sustentar o corpo. Ele dá sustentação para as estruturas. Então, ele está junto, então tem o tecido, geralmente é tecido epitelial, e logo depois eu tenho camadas de tecido conjuntivo, propriamente dito, que sustenta, por exemplo, um órgão, porque vai sustentar todo o meu corpo. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Onde que eu tenho cartilagem? Vocês lembram? No dente. No dente? No E, dente prof? não é. Que Onde eu se tenho? Entre um osso e outro, prof. Onde que eu tenho? Peraí, deixa eu falar, deixa eu repetir. Nossa pele, professor. Alguém pode repetir? Cartilagem. Felipe, o que é cartilagem? Vocês sabem? Sim, é o que fica entre um joelho e o outro, prof. Não Joelho entendi. outro. Errado.
É o É o que que fica fica no osso. associado ao osso, articulação, é isso? Sim. É isso mesmo, também. A gente também tem cartilagem lá. Nossa Cartilagem é um pele, professora. Oi? Nossa pele não é um meio não é uma A cartilagem? nossa pele não. A cartilagem, a nossa pele não é. Cauã, é um órgão. A nossa pele é um órgão que é formado por vários tecidos. O tecido que eu estou falando agora, que é específico, que é o cartilaginoso, ele está principalmente aonde? Primeiro, eu não sei se foi o Ramon que falou, eu não identifiquei a voz, mas acho que foi. Que foi das articulações. Primeiro ponto. Espera só um pouquinho, Lucas, já deixa você falar. O que é a articulação? É quando eu tenho a união de um osso com outro osso. Então, eu tenho aqui dois ossos. Um osso aqui, na verdade eu tenho dois aqui, mas vamos pensar nessa ligação aqui do cotovelo. O que me permite fazer essa dobra é porque eu tenho um osso aqui e um osso aqui e eles estão unidos por cartilagem, né? E a cartilagem, ela dá essa flexibilidade. No joelho eu também tenho, né? Que eu tenho um encontro de um osso, que é o osso da coxa, com o osso da perna, e aí eu tenho um encontro de cartilagem aqui entre meus dedos, ó, que me permite fazer esse movimento. Eu tenho o encontro de a gente chama os ossos dos dedos de falanges. Aí eu tenho uma falange aqui e uma falange aqui e aqui também, e entre elas eu tenho cartilagem. Onde mais eu tenho? Orelha. Por que a orelha ela é dura, mas ela não é osso, ela é molinha, né? É cheia de cartilagem, que é geralmente onde se faz os furos, né, da orelha. Nariz também é cartilagem. Professora, Oi? eu tenho um negócio no meu guarda-roupa que se chama cartilagem de tubarão. Serve para não deixar doer uma parte. Ah, mas é algum produto, é isso que você passa no corpo para... É uma pomada. Ah, tipo uma pomada. Que deve ter dentro dessa pomada alguma substância, então, que atua como analgésico. Porque, por exemplo, quando a gente for estudar os animais todos, a gente vai ver sobre os peixes que existem peixes que são peixes ósseos, que tem osso, e tem peixe que é cartilaginoso, não tem osso, só tem cartilagem. O tubarão, por exemplo, é um peixe cartilaginoso. Ele só tem cartilagem, ele não tem osso, como nós temos. Bom, além do tecido cartilaginoso, então presta atenção aqui, tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo, né? Que é isso que a gente está falando agora. O tecido cartilaginoso é além dele, que ele atua na sustentação do corpo, ele é resistente e flexível. Por isso que eu tenho essa flexibilidade aqui. Eu também tenho o tecido adiposo, que eu falei que é o tecido de gordura. O tecido adiposo ele tem uma função. A função está sempre entre parênteses aqui. Ele fornece energia, protege contra choques mecânicos, né? Se eu bater, né? O tecido adiposo ele tem essa função. A gente tem tecido adiposo no corpo todo. E atua como isolante térmico, controla a temperatura corporal. O tecido ósseo forma o nosso esqueleto, principalmente, né, que formam os ossos e dá sustentação para o corpo, a nosso esqueleto, que faz com que a gente fique, né, por exemplo, nessa posição, consiga se sustentar. E tecido sanguíneo também é um tipo de tecido conjuntivo, que está em todos os nossos vasos sanguíneos, por todo o nosso corpo, e ele transporta substâncias, como a água, como os gases. Lembra que eu falei que é pelo sangue, né, que os gases, o oxigênio chegam para todas as minhas células. E nutrientes também, né? Acho que o Felipe tinha comentado dos nutrientes. Pessoal, vai dar o tempo da nossa live, vai cair aqui, né? Porque ela dura 40 minutinhos. Eu vou gerar outro... minuto, né? 40, já passou. Eu vou gerar outro link rapidinho, só para a gente continuar um pouquinho, e mando pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser. Tá bom, antes que caia aqui. Então, até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, até daqui a pouco.